Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo de toda a Bíblia. Para você que está me assistindo aí, eu quero falar diretamente com você. Este é o resumo de toda a Bíblia. Está aqui, 66 livros, mas esse é o resumo dela. O plano de redenção da humanidade. Fala de Deus que envia o seu Filho para redimir o homem que havia se separado dele por conta do pecado. Essa é a nossa oportunidade de nos achegarmos a Deus. Podem se assentar. Nessa manhã eu quero falar rapidamente sobre leis espirituais. Estamos todos regidos por leis. As leis nos governam. As leis criminais nos governam, as leis penais, nós temos que obedecer. Se eu cometo um crime, eu tenho que pagar ao Estado através de uma pena. Muitos ficam reclusos por conta do cometimento de um crime. Somos regidos por leis do direito civil que me determinam que, por exemplo, quando eu vendo um carro, eu tenho que ir ao cartório com a pessoa que comprou o meu carro, e nós temos que fazer um termo que permitirá que aquela pessoa transfira a propriedade daquele carro, daquela moto. Da mesma maneira quando eu compro um imóvel, da mesma maneira quando eu faço uma relação comercial, quando eu dou um cheque, quando eu assino um contrato de negócios, leis que nos regulam. Estamos regidos, por exemplo, por leis de trânsito que me diz, que me coage, que me força a aceitar que quando eu encontro à minha frente um semáforo vermelho, eu tenho que parar o carro. Por outro lado, quando ele está verde, aquela lei está me dizendo, pode seguir, é a sua vez de passar. Leis que nos governam, nossa seara material. Quando eu quero contratar um trabalhador, eu preciso de me adequar ao que a lei de trabalho diz a respeito daquela contratação. Eu não posso pegar uma pessoa, simplesmente colocar para trabalhar para mim, e não dar a ela os direitos trabalhistas que as nossas leis lhe atribuem. Somos regidos também por leis da natureza, leis da física, leis da química, leis da biologia, e somos regidos inclusive por leis espirituais, que é o que eu quero falar nessa manhã. A principal lei espiritual talvez seja essa, que diz respeito que o homem está distante de Deus e Deus tem um plano maravilhoso de redenção para esse homem. Em João 10:10, a palavra de Deus diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E a vida que Deus dá é vida em abundância. Só que muitas pessoas não têm entendido e não têm compreendido o plano e o propósito que Deus tem para cada um de nós. E aí nós chegamos na segunda lei espiritual, que diz que nós somos pecadores, nós somos separados de Deus, e nós só podemos conhecer e vivenciar o seu amor para conosco à medida que nós nos aproximarmos dele, do seu plano para nós. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, e por termos pecado, nós estamos separados, destituídos daquilo que Deus tem reservado para nós. Isso é tão verdade que Deus criou-nos, ainda lá no jardim do Éden, com Adão e Eva, como seres à sua imagem e semelhança, com os quais ele tinha contato diário. Diz o livro de Gênesis que diariamente Deus descia para conversar com o homem. Isso me demonstra uma situação de relacionamento. Quem desce para conversar todo dia, quem desce para ouvir todo dia, conversar todo dia, é quem tem relacionamento. Mas aí o homem, mesmo tendo todo esse privilégio que Deus lhe dera, através de Adão, ele permite que o pecado entre na sua vida. E quando o pecado entra, a separação entre homem e Deus. Cria-se como que um grande abismo separando o homem de Deus. Agora o homem está distante de Deus.
E ao longo da história da humanidade, o homem tem tentado se aproximar de Deus, e quase que em regra, essas tentativas do homem se materializam em situações nas quais o homem tenta obter o mérito, o merecimento de Deus. Mas relacionamento de homem e Deus não é meritocracia. Ele não ocorre diante das minhas perspectivas pessoais. Ele não ocorre à medida que eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu tenho inteligência, eu tenho diploma, eu sou bonito ou eu sou feio, eu sou preto ou eu sou branco. Relacionamento do homem com Deus não ocorre pela meritocracia, coisa que parte de mim para Deus, mas ele ocorre de forma contrária, de Deus para o homem. É o que nós chamamos de graça. Nós só estamos aqui, nós só podemos ter acesso a Deus através da graça dele, não pelo nosso merecimento, não pelo teu título que você ostenta. Às vezes você é um doutor, uma doutora, um mestre, às vezes você tem a profissão mais reconhecida do mundo, é um grande comerciante, você é uma pessoa rica, próspera, ao menos se julga próspera, mas você não vai chegar à presença de Deus pelos seus próprios méritos. Você vai chegar à presença de Deus porque Ele te chama pela graça dEle. Ele te chama pela graça dEle, e é pela graça dEle que nós somos salvos. Diante desse distanciamento do homem de Deus, lá em Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte, e essa morte implica em morte espiritual. Essa imensa separação existente entre Deus e o homem, esse grande abismo que se formou quando o homem pecou. Ele diz que o homem não consegue se aproximar de Deus, o homem não tem acesso a Deus. E por mais que nós façamos coisas, propósitos, ideais que nós pensamos que poderão nos aproximar de Deus, não obteremos resultado. Anualmente nós vemos, e eu não quero criticar ninguém, entenda, pessoas tentando merecer o favor de Deus, muitos através da autoflagelação. Tem um feriado que as pessoas se colocam a se autoflagelar, tentando repetir o sofrimento que Jesus teve quando entregou a sua vida por mim e por você. E aquelas pessoas se chicoteiam a ponto de sangrar as costas. Outros tantos pensam que vão chegar até Deus puxando uma corda, e eles ficam ali se matando, puxando, gastando energia. Outros querem subir uma escadaria imensa de joelhos. Outros dizem: não, eu vou acender a maior vela que eu posso acender para obter a graça de Deus. Olha, assim eu estou fazendo o exercício da meritocracia. Eu quero chamar a atenção de Deus diante daquilo que eu consigo fazer. Houve um tempo em que a igreja pregava que somente ia ao céu quem conseguia pagar uma indulgência. Então as pessoas doavam as terras, os terrenos para a igreja. Por isso nós temos igrejas hoje que são riquíssimas, porque as pessoas pensavam que poderiam comprar a salvação. Só que é um grande engano, porque nós alcançamos a graça de Deus diante do sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Jesus morreu por mim e por você. E aí eu chego na terceira lei espiritual. A terceira lei espiritual me diz que Jesus Cristo é o único caminho, a única solução para suprir essa lacuna que existe entre Deus e o homem. Esse imenso abismo que se abriu, ele só vai ser preenchido quando nós deixarmos que Jesus entre no nosso coração. É comum nós dizermos em relação aos nossos relacionamentos pessoais, que cada um tem a tampa da sua panela. Já ouviram isso? Mas fazendo um paralelo a essa ideologia, crendice popular, de certa forma é uma grande verdade. O homem distante de Deus, ele tem como que um buraco no seu coração, um grande vazio. E esse grande vazio, muitos de nós temos tentado preencher, talvez com droga,
talvez com vício do cigarro, vício de jogos, vício de prostituição, vício de trabalhar, vício de internet, vício de ganhar dinheiro, vício de querer ficar rico, porque tem um grande vazio, e eu preciso preencher. Esse é o nosso pensamento. E pensando assim, o homem aceita as coisas mais absurdas, com o intuito de preencher esse vazio. Só que eu tenho uma notícia que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Jesus Cristo morreu por nós, e Ele é o único caminho que pode religar o homem a Deus. E aqui, quando eu falo religar, eu chego na origem de uma palavra que muitos de nós, por conta dela ter sido distorcida ao longo da história da humanidade, perdeu-se o propósito. O religar originou a palavra religião, religare. Mas nós, como homens, conseguimos, Robson, distorcer o propósito da religião, que era religar o homem a Deus. E muitos têm usado a religião no seu próprio interesse. A religião é uma coisa boa, porque o propósito dela é levar o homem a entender as coisas de Deus. Não é que a religião vai salvar, até porque a religião está muito vinculada a tradições. Mas através da religião o homem tende a perceber que sem Deus ele não pode nada. E quando ele encontra dentro desse princípio religioso essa mensagem verdadeira da pregação do Evangelho, de que Jesus morreu por nós, de que Jesus nos chama de volta para o seu aprisco, o homem então faz bom uso da religião. A quarta lei espiritual, ela diz que nós precisamos, cientes de que estamos distantes de Deus, cientes de que antes ainda Deus tinha um plano, um propósito para as nossas vidas, mas nós nos distanciamos dele através do pecado. E para suprir a lacuna do pecado, Jesus vem em forma humana, dá a sua vida por mim, por você, cumpre o seu propósito aqui de se entregar como um cordeiro perfeito. Porque essa figura do cordeiro? Porque antes, para redimir o homem do pecado, somente o sangue poderia fazer isso. Somente para perdão dos pecados deveria haver derramamento de sangue. Então Jesus vem como um cordeiro perfeito, imaculado, sem manchas, e ele se dá por nós. Um sacrifício verdadeiro, o sacrifício definitivo, o sacrifício eterno. A partir de agora, na nossa caminhada, nós vamos continuar pecando, porque somos falhos. Mas quando nós pecamos, esse cordeiro perfeito, que derramou o seu sangue por nós, nos redime, nos limpa. Por isso que 1 João 1,9 nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Não somos dignos de estar na presença de Deus, não somos dignos de caminhar com Ele, mas é o derramamento de sangue de Cristo na cruz que nos permite estar aqui nesta manhã. Enquanto estamos vivos, enquanto respiramos, é o tempo que nós temos de nos encontrar com Cristo, de nos religar a Ele. Nós não controlamos a questão do tempo. O tempo é uma unidade de medida que nós não temos controle dele. Mas enquanto nós temos respiração, enquanto nós temos vida, ainda é o tempo de nós nos encontrarmos com Cristo. E quando nós fazemos isso, esse grande buraco da nossa alma, essa tampa da panela espiritual, vai ser preenchido em nós. E aí nós chegamos na quarta lei, e a quarta lei diz que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e nós precisamos declarar isso. O batismo que foi feito aqui nessa manhã é uma exteriorização desse reconhecer a Cristo, desse caminhar com Cristo. Tudo começa ali. Ali é o sepultar do velho homem.
Nós temos um encontro com Deus, aceitamos que Jesus morreu por nós, mas exteriorizamos, e isso é necessário até no mundo espiritual, através do batismo, que o velho homem foi sepultado ali. Por vezes ele vai bater na porta, Natália, olha, eu quero sair hoje. A Natália é uma nova criatura, mas o velho homem está ali. E por vezes ele vai te chamar para fazer você praticar as coisas velhas que você praticava como velho homem. Mas aí nós entramos numa luta, uma luta muito grande, que nós só vamos vencer com a virtude do Espírito Santo sobre nós. Por isso que é importante sermos selados, sermos separados, recebermos o fruto, os dons do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos permitir vencer todas as agruras que continuarão a vir sobre nós. A pastora explicou, nós batizamos e no passe de mágica tudo mudou. Não é assim. A vida com Cristo é uma caminhada. Eu costumo dizer que é como uma maratona. Já viram aqueles atletas que disparam numa corrida e não vão chegar ao final, porque eles gastaram toda a energia? A caminhada espiritual, a vida com Cristo, ela se assemelha a uma maratona, que a cada dia eu venço uma etapa. É como uma escada, que a cada dia eu subo um degrau. Uma maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. Se eu me pirulitar a correr os 195 metros apenas, sem me preparar para os 42 quilômetros, eu não vou chegar. E nós queremos que você chegue ao final da sua jornada. Por isso, no decorrer da caminhada, nós vamos caminhar juntos, nós vamos seguir juntos, porque esse é o propósito. João 1,12 nos diz que aos que o receberam, é para você que eu estou falando, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Bem-vindos à família espiritual, você foi feito filho de Deus. Efésios 2, 8, 9 nos fala que nós somos salvos é pela graça. Isso não é mérito nosso, isso é dom de Deus. Não são os seus títulos, os seus diplomas, os seus bens, os seus veículos, os seus imóveis. Nada disso vai te levar ao céu. O que vai te levar ao céu é ter uma vida pautada por aceitar os princípios espirituais que Ele tem proposto para nós. Nós aceitamos a Cristo, nós temos uma vida na presença dEle, e quando chegar o tempo de nós sermos levados dessa terra, dessa vida, quando formos levados à presença de Deus, porque 3:20 nos diz que eis que estou à porta e bato. Ali sim, nós seremos reconhecidos como aqueles que tiveram a sua veste lavada no sangue do Cordeiro. Quando nós batemos a porta, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo abre a porta. Quando nós o procuramos, nós o encontramos. E esse é o segredo que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Se você ainda não se entregou a Cristo, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é necessário que você faça isso e que o faça exteriorizando essa situação. Ah não, pastor, eu vou na igreja todo domingo, eu faço a comunhão, eu estou todo dia junto. Mas se você não exteriorizar isso no seu coração e no mundo espiritual, aceitando a Cristo como seu Salvador, ainda falta uma etapa para você cumprir. Pastor, mas eu sou tão ruim, eu sou drogado, eu sou prostituto, eu sou ladrão, eu sou corrupto, eu sou assassino. Talvez eu seja a pior pessoa da face da terra, eu não sou digno de estar na presença de Deus. Às vezes nós temos a tendência de pensar isso. Só que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o chamado de Deus nessa manhã é esse. Mesmo que o pecado tenha te tragado,
pastor, olha, eu sempre tive uma vida pautada, caminhei na presença de Deus, mas essa pandemia me afastou. É para você que eu estou falando isso. Essa pandemia me afastou, eu não consigo mais me ater àquilo que Deus tem para falar para mim. Eu me distanciei dele. Eu deixei que o meu coração se tornasse cinza, escuro. Eu deixei que o meu coração me distanciasse de Deus. Olha, aquele buraco que havia no meu coração um dia foi preenchido. E quando me falavam, vamos à igreja ouvir a palavra de Deus, eu tinha aquele ânimo, eu tinha aquele renovo, aquele prazer. Eu perdi isso. Talvez até a máscara que colocaram na minha cara, talvez o fique em casa que fizeram comigo me distanciou de Deus. Me criaram uma situação na qual o pânico é que tomou conta de mim por alguns dias. Eu estou falando isso em muitas situações. Isso aconteceu com muitos de nós. Mas eu quero te dizer nessa manhã, o que ficou para trás na sua jornada, o que ficou para trás na sua caminhada, Deus permite que você recomece nessa manhã. Não é à toa que o projeto de vida pelo qual nós estamos orando para 2021 é que 2021 seja o tempo de recomeçar. Hoje é o dia 13 de dezembro de 2020, porque esse vídeo vai ficar gravado aí na internet. Às vezes as pessoas vão estar o assistindo daqui a 10 anos. Entendam uma coisa: faltam 17 dias para começarmos um novo ano. E muitos de nós temos o hábito de, zerou o ano, serei uma pessoa diferente. Vou começar a dieta, vou emagrecer, vou ter princípios mais saudáveis na minha prática diária. Muitos de nós temos esse pensamento. E na maioria de nós só dura a primeira semana, né? Mas eu quero te estimular a crer que em 2021 você vai poder recomeçar a sua jornada. Você vai poder recomeçar a sua caminhada. E já comece a planejar isso, para que quando efetivamente o ano virar, chegar 2021, nós consigamos implementar esses propósitos que temos tido nestes dias. Deus tem grandes bênçãos para você. Ele está te convidando a caminhar com Ele. Se você ainda não tem uma aliança com Deus, se você está distante dele, pastor, eu já caminhei, mas eu estou distante. Hoje é a oportunidade de você se redimir, de você se encontrar novamente com Cristo. Basta você abrir o seu coração. Pastor, eu sou super tímido. Conversa depois com a gente, comigo, com a pastora. Deus tem um grande propósito na sua vida. Deus tem um grande chamado para realizar através de você, por você e apesar de você. Entenda aquilo que Deus tem preparado para nós. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu quero chamar a pastora Patrícia, no nome de Jesus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa manhã. Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos fazer a celebração da ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Você estava lá atrás, mas eu estava falando só para as novas criaturas. Eu estava falando só para aqueles que estão com o coração aberto para receber o poder e a unção de Deus sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos nos preparar para participar.